que é o Reinaldo de Bernardi, que é o meu irmão. Eu digo para ele que ele sempre é meu irmão preferido, mas como é que pode? Que é o único irmão. Então, realmente, é o meu irmão preferido. O Reinaldo é professor, né? Ele foi professor de geografia durante muitos anos, depois funcionário público, ocupou várias funções, assessorou o secretário do Estado alguns anos atrás. E o Reinaldo também vem trabalhando na doutrina espírita, coordena um grupo mediúnico aqui no ICEF, um dos grupos, né? E hoje ele é convidado para falar sobre questões ligadas à mediunidade, grupos mediúnicos. Há algumas perguntas que já deixamos ali com o Luciano, né? Depois, se chegar mais uma outra pessoa da casa, pode passar para a pessoa fazer, para liberar ele no trabalho. Mas, então, Reinaldo, seja bem-vindo. Né? Muito obrigado. Né? Então, vamos já iniciando com a primeira questão. Podemos já, Luciano? Podemos? Então, é o seguinte, vamos começar do mais simples. E vocês presentes podem e devem fazer perguntas, certo? É só pedir o microfone, porque para o pessoal da internet escutar a pergunta. Tá? Então, é só levantar o dedo e questionem à vontade. A reunião é para realmente questionar. Essa reunião tem essa finalidade, né? Então, vamos lá, primeiro questionamento. O que é médium? O que é médium? A pergunta é interessante porque não é quem é, mas é o que é. Não é? Bom, fazendo primeiro um breve histórico, nós começamos a atividade espírita há mais de 50 anos atrás. Eu participo do grupo mediúnico há 52 anos. Né? Mas tempo não significa muita experiência, porque tem muita gente que tem muito tempo, mas sempre faz a mesma coisa, então não evolui. Né? Mas no passado nós exercemos a presidência da Juventude Espírita de Florianópolis, no tempo de mocidade, de 16, 18 anos, né? Depois o Movimento Espírita Universitário, do qual o Ricardo fazia parte da diretoria. Né? Mas o grupo mediúnico sempre foi o nosso xodó, digamos assim, o nosso trabalho mais constante. Né? Só a pergunta especificamente, né, o que é um médium? Um médium é um indivíduo que nós chamamos de um sensitivo, um indivíduo que possui qualidades paranormais, sensibilidade aguçada, independentemente de qualquer situação dele, seja ele materialista, seja ele católico, muçulmano, é uma qualidade. Ele tem uma sensibilidade, uma percepção extrasensorial, como é chamado por alguns. Esse é um indivíduo que nós chamamos médium. O nome médium significa intermediário. Portanto, ele é um sujeito que é intermediário entre o plano físico e o extrafísico. Eu acho que é bem sucinta, objetiva a resposta. Eu vou me limitar mais assim a responder as perguntas, e à medida que for surgindo as dúvidas, a gente vocês podem levantar o dedo né? Eu fiz algumas anotações, alguns tópicos, né? Se for o caso de roteiro, necessário, a gente consulta. Pois é. Então vejam só, essa definição, né, tá bem colocada, bem sucinta, objetiva, e a gente pode até conversando, né, participando. Existe uma diferença em que aquela pessoa que é classificada como médium, né? Eu posso dizer, por exemplo, a dona Alice, hipoteticamente, é médium. Ah, a dona Alice é médium? Eu não sabia que a dona Alice é médium. Né? O que significa isso? É que esta pessoa tem, como ele disse, essa sensibilidade mais aguçada, mais desenvolvida, de intercambiar, de ser o meio, o intermédio, né? de mediar a comunicação com o mundo espiritual. Bom, essa é a definição clássica. Agora, sabe-se que, além da dona Alice, do seu João, da dona Maria, que são médiuns especificamente, todo indivíduo terrestre, todo ser humano,
ele tem latente essa sensibilidade, a ponto de alguns espíritos dizerem que todos os seres humanos são médiuns. Todo ser humano é médium, eles dizem. Mas não o médium clássico, o médium dessa definição. Fulano de tal é médium, ele tem vidência, ele dá psicofonia, ele psicografa. Não sabia, interessante. Mas, a rigor, todo mundo tem latente essa sensibilidade. Mas a pessoa que exerce o mediunato, a mediunidade tarefa, aquele que trabalha realmente, ou tem essa, mesmo que não trabalhe, mas tem essa sensibilidade clara, definida, esse é um clássico médium, que é aquele que intermedia mesmo, né? Jefferson, porque microfone, precisamos de microfone para o Jefferson lá. Muito bem. A minha dúvida é a seguinte: nós sabemos como o Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier são grandes médiums, né? E eles são pessoas boníssimas. E com base nisso, dá para tirar uma conclusão que a grande maioria dos médiums ostensivos quer dizer que eles são espíritos com menos karma, vamos dizer assim. Ou seja, as pessoas que são médiums ostensivos, elas são pessoas boas ou não? Quer dizer que elas já vêm de uma vida passada com já essa tarefa por ter que trabalhar. Conseguiste ouvir? Eu consegui ouvir, mas não entendi em função do que causa microfonia no aparelho auditivo. Mas eu vou reproduzir a questão. Ele disse: Divaldo Franco, Chico Xavier, são médiums ostensivos, com muita exuberância. Ele pergunta o seguinte: é regra geral que um médium ostensivo, que tenha bastante mediunidade, seja sempre um espírito mais desenvolvido? Interessante essa pergunta. Não, e a história mostra isso claramente. Se você pegar na história da humanidade, lá no período inicial das primeiras religiões ainda, dos povos ainda primitivos, existia muita mediunidade ostensiva entre os feiticeiros e praticantes de magia negra. Olha só. Então, a mediunidade, ela pode ser inata ou desenvolvida. Inata mais em função de compromissos pretéritos. Mas a mediunidade ostensiva não significa um indivíduo desenvolvido. Até a gente costuma, às vezes, brincando, dizer assim, um grande médium costuma ser um grande problema. Por quê? Porque ele está sujeito a um rol de comunicações extremamente variado, de espíritos elevados e de espíritos não elevados. Vai depender da bagagem dele, ética e moral, para que essa mediunidade extensiva dele seja, na prática do bem ou não. Então tem uma série de indivíduos que são médiuns ostensivos, mas não utilizam essa mediunidade para a prática do bem. Inclusive são médiuns ostensivos, às vezes exuberantes, com a mediunidade exuberante. Bem assim. Eu vou dar um exemplo clássico de um médium extremamente ostensivo, mas que não tinha um grande desenvolvimento, mas apesar de que praticou muita caridade. O Arigó era uma pessoa mais simplória, até relativamente abrutalhada, com pouquíssimo conhecimento, mas tinha uma mediunidade extensiva que recebia o Dr. Fritz para fazer cirurgias. Mas ele era teve uma morte, pessoa inclusive, de difícil violenta. trato, ele era agressivo, mais. ele era mal educado, entende? Mas, apesar de fazer muito bem. Então, muita gente confunde um grande médium com um grande espírito. Não fazer misturar. Pode-se dizer que grandes magnetizadores da humanidade, Rasputin, por exemplo,
Uma boa parte de pessoas que têm um magnetismo pessoal muito forte, inclusive, são pessoas, de modo geral, que têm uma sensibilidade e uma captação muito grande de energia, né? Então, uma pergunta foi interessante, Jefferson, porque essa é uma dúvida que não é só sua. É muito comum as pessoas relacionarem realmente a mediunidade exuberante com a evolução espiritual. Então, é como alguém ser um grande cantor, isso não quer dizer que ele seja um indivíduo de grande evolução espiritual, pode ser ou não. Um grande matemático pode ser um espírito muito evoluído, pode ser também das trevas, né? Mesma coisa. Então aquilo é uma aptidão desenvolvida, né? Uma aptidão que já desenvolveu outras vidas, a facilidade em matemática, a facilidade em canto ou a facilidade de percepção do mundo espiritual. Microfone, está contigo? Sim. Você falou algo que me chamou a atenção, que eu estava pensando agora, sobre essa aptidão mediúnica, né? Para desenvolver essa mediunidade, seria certo desenvolver ela somente em casas espíritas ou teria algum outro local, enfim, ou uma outra pessoa, a não ser os médiuns da própria casa espírita, que poderia trabalhar essa mediunidade? Por exemplo, se alguma pessoa gostaria de trabalhar essa mediunidade, qual seria a recomendação? Conseguiu perceber? Sim. Sobre se praticar a mediunidade deve ser na casa espírita e se deve desenvolver a mediunidade. Essa é uma das perguntas que esperava, né? Bom, eu preciso deixar bem claro o seguinte: nós estamos falando sobre reunião mediúnica, né, e não sobre mediunidade. São coisas diferentes, né? Um é o processo, o outro é a reunião em si, o processo mediúnico, como funciona, o que é o médium, como ocorre a transmissão para ele, seja telepática ou intuitiva, né? Mas a questão local, né? Há uma série de recomendações feitas em obras espíritas, mas nós precisamos deixar muito claro uma coisa: reunião mediúnica não significa reunião espírita. Não tem nada a ver. Quando eu junto um grupo de médiuns, eu posso juntar um grupo de médiuns de macumba, de umbanda, de quimbanda, espíritas, um grupo de médiuns muçulmanos, um grupo de médiuns da Igreja Católica. Então, a questão de fazer em casa espírita é extremamente variável. Quando você faz uma reunião mediúnica, não significa que você está fazendo uma reunião espírita. Vou dar um exemplo de uma reunião mediúnica não espírita: brincar de copinho. Todo mundo sabe o que é brincar de copinho? Alguém não sabe? Já viram falar, né? Brincar de mesa girante, que faziam lá na época do Kardec, né? Então, reunião mediúnica não significa reunião espírita, mediúnica espírita. Que a reunião mediúnica espírita, ela tem uma processualística, uma metodologia, uma ética e uma moral claramente definidas. O Espiritismo definiu um processo ético, moral, com um objetivo para reuniões mediúnicas. Os objetivos de uma reunião mediúnica podem ser completamente diferentes de um para outro. Preciso deixar bem. Todo mundo confunde médium com espírita, não tem nada a ver. Se nós já falamos, o Ricardo já falou aqui, que é médium, em princípio quase todo mundo né? Essa percepção mais aguçada ou menos aguçada, né? É muito comum, a gente vê em filmes, na televisão hoje em dia, que é característica de mediunidade. Tem até um nome de um filme chamado Médium, né? Uma série na televisão, né? Não tem nada a ver com processo, a metodologia espírita. Então, deixar bem claro, reunião mediúnica não é reunião espírita. Existem reuniões mediúnicas espíritas. A reunião mediúnica espírita se recomenda fazer aonde? Em primeiro lugar, se nós formos analisar a história, o centro espírita passou a existir quando?
bem depois do Kardec, né? Então, nunca se fazia reunião espírita em centro espírita. As primeiras foram as casas do caminho, que não eram centros espíritas, eram casas de alguém onde o pessoal se reunia. O Chico Xavier se reunia onde? Num centro espírita? Lá na casinha do tio dele, né? Um quartinho lá, né? Até que um dia formaram um centro espírita. Então, o que se recomenda é que o local seja um local apropriado, silencioso, né? Apropriado para aquele objetivo da reunião. Isso é que precisa deixar bem claro, né? Qual é o objetivo daquela reunião mediúnica? Pode ter vários, né? Cada grupo mediúnico pode ter um objetivo. Você pode ter um grupo mediúnico que se reúne para fazer pesquisa. Em contato com os espíritos. Né? Outro pode fazer para fazer desobsessão. Outro para fazer só atendimento. Outro para fazer curas de doenças. Né? Então, outro de radiação. Pode ter grupo mediúnico, por exemplo, como tem lá no Centro Nosso Lar, para fazer trabalhos de cura. Então é extremamente variável. Cada um vai demandar um ambiente mais apropriado de acordo com a necessidade. Se mexer com as energias mais sutis, mais leves, vai precisar de ambiente silencioso, adequado. Então a gente recomenda o quê? Fazer uma casa espírita, porque ela já está preparada mais ou menos para isso. Não vai me dizer que a gente vai fazer uma reunião de diretoria de empresa, por exemplo, no meio de um campo de futebol, né? A gente faz a reunião de diretoria de empresa, né? Dá dentro da empresa, numa sala de reuniões apropriada, onde todo mundo não entra, né? Para alguém para chegar tem que... Então, se numa reunião empresarial simples de negócio para tratar de coisa, tem todo um aparato. Imagina numa reunião mediúnica espírita, tem que ter todo um aparato de preparo adequado. De um modo geral, as pessoas chegam para a reunião, não é assim. Ninguém vai para uma reunião de empresa sem estar preparado na pauta, no assunto, naquele que vai ser discutido, né? Eu vou lá para discutir a construção, então para reunir lá os pedreiros, o eletricista, o engenheiro, o arquiteto, o encanador, cada um vai discutir o seu assunto, preparar tudo direitinho para discutir aquilo. E numa reunião mediúnica espírita, cada um tem que saber o que vai fazer, qual é o seu papel, qual é a sua ordem, qual é a sua tarefa específica, né? Se preparar para isso. Então, isso é normal em qualquer reunião. Então, pessoas, vou para uma reunião mediúnica. Não é carnaval. Então, isso é uma coisa que precisa deixar bem claro. Quanto a local, então, o local sempre mais apropriado. O mais apropriado é onde o ambiente esteja mais organizado, espiritual e materialmente para isso. Nem sempre é numa casa espírita. Pode ser em ambientes similares, que eu disse, né? Sim. O seguinte, você veja só, Jefferson, que como é que a casa espírita, um centro espírita, organiza uma sessão mediúnica? Baseado naquilo que há 150 anos os espíritos explicam como deve ser. Então, existe, por exemplo, o livro dos médiuns, que explica exatamente todos os passos. Existe um livro chamado Desobsessão, do André Luiz, que fala exatamente como deve se proceder, a função de cada pessoa. Inclusive tem capítulos assim, cadeiras, outro capítulo é mesa, outro capítulo é instrumentos, outro capítulo é disposição das pessoas. Então, no livro Desobsessão, do André Luiz, o espírito André Luiz, recebido pelo Chico Xavier. Então, cada capítulo explicando todos os detalhes do ambiente, o que acontece se alguém chega tarde, entra, não entra, quanto tempo deve esperar ou não, entende? O que justifica uma falta, as situações que justificam a falta ou não, né? E assim por diante. Até não... bom, eu vou citar umas situações, mas
Então existe toda uma organização, como ele disse, uma processualística, né, que não é nenhum ritual, é uma razão técnica, tudo tem uma razão específica. Então, as pessoas que vão fazer uma reunião mediúnica e vão desenvolver isso, fora dessa organização, corre uma infinidade de riscos. Né? Então, por isso que o ideal é que seja dentro de uma estrutura espírita. Né? Agora, como ele falou, nada impede que pessoas que tenham mediunidade, que vejam espíritos, conversem com espíritos, que não tenham nenhuma formação, nem informação, se reúnem e resolvam fazer, entre aspas, o que ele chama de sessão espírita, que não tem nada de espírita. É uma sessão mediúnica, como ele disse, que não é espírita, que tem uma infinidade de erros. Né? Então, é isso que ocorre. Né? Muito bem. Vamos ver outra questão que nós temos aí, na internet. O Orivaldo não está presente não, né? Não, mas já tem algumas pessoas. Não, porque o Orivaldo é amigo de infância nossa, então é capaz que às vezes ele entra aí. Não sei se ele está viajando ou não. Vamos lá então. Ele está em Niterói agora. A pergunta diz, tal qualidade é inata? Não sei se eu já respondeu na anterior, gostaria de falar alguma coisa sobre a mediunidade, se a qualidade é inata. Tá. É uma pergunta que veio pela internet? Não, é a figura. Tá. Não, parcialmente já foi respondido. Não é? Mas existem duas conotações a esse respeito. Primeiro, é o seguinte: mediunidade inata é aquela mediunidade ostensiva, é aquela criança que já nasce com tendências, né, à percepção extrasensorial, vê amiguinhos e conversa com amiguinhos, né, vê espíritos, tem visão, etc., né, e vai desenvolvendo. Isso é muito comum, uns na visão, outros na audição, uns às vezes ouve, parece que ouviu alguma coisa, percebe alguma coisa, ou tem desprendimento com facilidade, né? Embora não vamos confundir aí o desprendimento com mediunidade, porque não é intermediário de nada. Né? Médium é intermediário, ele está servindo de elo de comunicação entre dois. No desprendimento você não tem elo de comunicação, é você saindo do corpo e voltando, não é um processo mediúnico. Exato. Por isso não confundir as coisas. Bom, mas também você pode desenvolver, assim como você nasce analfabeto e aprende a ler, aprende a escrever, esse potencial nós temos. Só que o nosso processo educativo, escola, família, etc., é um processo que boicota o desenvolvimento da sensibilidade e da percepção extrasensorial. Primeira coisa que os pais da gente dizem: não, isso é bobagem, não sei o que, o professor, não, isso não existe, isso é bobagem, não sei o que. Não, você fica em cima da televisão, do videogame, do automóvel, do carro, do trabalho, etc. Você se ocupa e não se desenvolve. De um modo geral, nós nos ocupamos e não nos desenvolvemos, né? Muito. Até no próprio emprego, a gente costuma pegar a tarefa e fazer e não cresce muito. Né? Então, a gente pode desenvolver esses potenciais pelo exercício, pela prática, pelo conhecimento. Então, a mediunidade não é obrigatoriamente só inata, ela pode ser desenvolvida. Então é aquela história, quando você passa a frequentar um ambiente e passa a sintonizar com esse ambiente, você começa a perceber melhor, você começa a sintonizar outras energias. Então, se você começar a frequentar uma casa espírita, ouvir alguma coisa sobre isso, ler alguma coisa com isso, você começa a estabelecer uma sintonia. E como começa a estabelecer essa sintonia, devagarzinho vai desenvolvendo essa sensibilidade. Então você pode vir a se tornar um médium psicofônico, ou seja, falar, né? Ou escrever. Muita gente tem essa tendência de escrever, mas eu não sei escrever nada, não vou bobagem, vou deixar esse lado. Então não é, escreve a bobagem mesmo, tem que fazer. O Valdo Vieira, no seu livro sobre desprendimento, fala muito sobre isso no caso do desprendimento. Né? Como é que eu vou me desprender e sair do corpo? É questão de exercício, ele diz. Questão de exercício. Vai lá, senta, e mentaliza as coisas, né?
mentaliza as coisas, faz todo dia de manhã, deixa o caderninho lá, escreve o que é que sonhou, vai fazendo registros, vai fazendo anotações. Aí o que é que acontece? Você vai desenvolvendo, igual como quem aprende a escrever, começa lá na primeira letrinha, no A, daqui a pouco está fazendo o abecedário todo. E na casa espírita tem estrutura para esse desenvolvimento, né? Qual é a próxima questão? Sim. O que é então uma reunião mediúnica, afinal? Então, o que seria uma reunião mediúnica? Essas todas as informações. Uma reunião mediúnica, conforme a gente já está percebendo, é uma reunião de médium, de pessoas que têm essa sensibilidade, com um objetivo estabelecido pelo próprio grupo. Aí muita gente vai perguntar, mas qual é o objetivo? Só lembrando que de médiums e não médiums também, né? Sim. Sim. E é importante também que não existe um não médium. Depois se não tiver médium, não vai ser uma reunião mediúnica. Sim, claro. Não, porque às vezes as pessoas podem entender que só médiums participam de sessão mediúnica. São médiums dirigentes, pessoal de apoio, etc., né, que formam uma reunião mediúnica. Não estou falando de reunião mediúnica espírita. Estou falando de o que é uma reunião mediúnica. Né? Geral. Então, vejam bem, é um grupo de pessoas que tem sensibilidade, paranormalidade, percepção extrasensorial e outras pessoas interessadas e que vão organizar, dirigir, que estabelecem um objetivo e vão fazer. Agora, qual é o objetivo? E que tipo de grupo de pessoas vai ser extremamente variável. Sim. Na sequência, acho que tem algumas questões. Então, essa pergunta vem já com a próxima. Todas as reuniões mediúnicas têm o mesmo objetivo, então? Já foi respondido, né? Já foi Queres comentar? Não, você poderia até comentar sobre isso, Ricardo, mas eu posso começar. Alguém até quiser assim. Não, nem todas as reuniões mediúnicas têm o mesmo objetivo. Se vocês reunirem um grupo de pessoas que tem sensibilidade, paranormalidade, etc., mas de baixo valor moral e de baixo valor ético, vocês já imaginam qual é a natureza dos trabalhos que eles vão fazer. Isso no passado, na época da Idade Antiga, era normal. O culto a Baco, o culto a Baal, aqueles deuses, o que eram esses deuses? Eram exatamente espíritos. Faziam sacrifício humano, etc. Tudo isso no passado remoto da humanidade. Tinham lá os seus sacerdotes, que eram ditos como magos ou como feiticeiros. Na realidade eram médiuns, a maioria, né? Mas só que os espíritos se comunicavam de baixo nível e o objetivo deles era o domínio das pessoas, o poder. Influenciar os monarcas, os reis, através do medo. Então, era um grupo de indivíduos que se reuniu para a prática mediúnica negativa. Tem. Continua tendo? Continua tendo. Exatamente. Não no meio espírita, claro, né? mas existe bastante. Seguindo. Uma pergunta minha, então. Então, o que seria uma reunião mediúnica espírita? Tá. Não está aqui, mas eu botei no meio aqui, acho que é. Essa pergunta a gente começa a direcionar um pouquinho mais a coisa para ficar claro o que é e como funciona uma reunião mediúnica espírita, né? Bom, uma reunião mediúnica espírita, ela é formada por indivíduos que têm mediunidade, indivíduos que têm interesse no desenvolvimento dessa mediunidade que já às vezes está aparecendo, começa a surgir, né? Indivíduos que querem participar do processo de ajuda, de educação, de aprimoramento, né? Pessoas que e que estabelecem um objetivo específico para a reunião. Quer dizer, então um grupo de pessoas, digamos nós aqui, nós queremos formar um grupo mediúnico. Mas por que nós queremos fazer? Porque nós temos um objetivo
que nós queremos fazer, que é nos desenvolver, aprimorar, manter o contato com o plano espiritual, objetivamos a comunicação com o plano espiritual para ver como é que é essa vida de inter-relação, não é? Então nós escolhemos as pessoas dentro de um padrão de principalmente, aí é o grande problema, ético. Não moralista não, ético. Ou seja, pessoas que realmente assumam o compromisso. Bom, quero participar de uma reunião. Você quer participar de uma reunião mediúnica para quê? 99% é por curiosidade. Então já pode ficar da porta para fora. A reunião mediúnica espírita não tem como objetivo a curiosidade. Tem o objetivo o desenvolvimento, a ajuda, o processo de autoajuda e o processo de desenvolvimento e de auxílio a seres encarnados e desencarnados. É claro, né, Reinaldo, que isso que ele falou é básico, isso é fundamental. Agora, o que não está errado é aquela curiosidade normal do crescimento, do estudo, de abrir novos horizontes, de conhecer mais. Sim, isso é uma curiosidade sadia dentro do objetivo, né? Mas não é assim, eu quero lá ver como é que é, né? Aí não vai atrapalhar. Eu até daria um exemplo típico, por exemplo. Digamos que um médium está dando comunicação a um indivíduo que desencarnou lá na idade do Egito Antigo e o cara está se comunicando, né? E aí o médico pergunta assim para ele, escuta, como é que é o teu nome, hein? Que idade tu tens, hein? O que é que tu fazia lá? Vocês gostam que fique perguntando coisas pessoais de vocês? Para uma pessoa desconhecida fique perguntando? Não, né? Ninguém gosta de ter a sua privacidade invadida. E nenhum espírito também gosta de ter a sua privacidade invadida porque ele é uma pessoa, só que está desencarnado. Aí eu vou entrar e começar a explorar a personalidade dele, as coisas pessoais. Que idade tu tem? Tu é homem, tu é mulher? Qual é teu nome? O que é que tu fazia? Estou usando até uma linguagem um pouco vulgar, né? Mas então esse cuidado numa reunião espírita é fundamental. A não invasão de privacidade, o respeito ao comunicante. Então, uma reunião mediúnica espírita, por isso se fala, é um grupo de pessoas que deve ser selecionada pelo seu padrão ético. Ético não é moralista, que todo mundo tem que ser bonzinho, santinho, não. O pessoal está lá para não entrar nesse detalhe. Se vier informação, ótimo, porque o grupo merece, porque o pessoal merece, porque vai ser necessário. Mas explorar isso é comum em determinadas reuniões mediúnicas, não espíritas, né? Escuta, o que é que tu faz lá na casa do fulano, hein? O fulano está lá prejudicando a namoradinha dele, o fulaninho, não sei o que, a fulaninha, não sei o que. Pois é. Então esses detalhes são detalhes fora de um padrão ético-moral, que a gente vai dizer assim, não fazem parte da reunião mediúnica espírita. Então, esse detalhamento, isso é a grande dificuldade, porque a pessoa tem uma curiosidade natural, mas não pode deixar essa curiosidade natural suplantar a necessidade ou a invasão de privacidade do outro. Mesma coisa que a senhora ali, ou a moça ali, ou eu desencarnarmos, e aí a gente vai se comunicar, o doutrinador lá começa a perguntar, escuta, teu nome, onde é que fazia, em que cidade tu morava, hein? O que é que fazia? Morresse de quê, hein? A resposta do espírito é assim, meu filho, tem um pouquinho mais de educação, né? Então, vamos adiante? Vejam bem. Aí, o que é que acontece? Na resposta, às vezes é comum o espírito mentir. No caso de um espírito... eu nasci na Polônia.
Naturalmente que um espírito sério não vai mentir. Claro, claro. Tá certo. Mas normalmente uma reunião de ajuda, o espírito que se comunica é um espírito de ele está falando de um espírito mediana para baixo. que vem necessitado, sofredor, que vem numa sessão mediúnica, não é um espírito orientador, só para ficar claro isso aí, né? Vamos adiante? Carlos Lopes, ele pergunta, Minas Gerais. Minas Gerais, um espírito que se manifesta agressivo, há que ser incisivo com ele? Pedir respeito? Essa pergunta é muito interessante porque tem uma frase de quem viu o filme do Chico Xavier. O Chico Xavier, uma época, pergunta para o Emmanuel, mas o que é preciso? Ele diz assim, disciplina. Ele diz, disciplina. E o que mais? Disciplina. O fundamental numa reunião mediúnica é ter muita disciplina, muita ordem no processo. Quem foi estudante, seja no primário ou na universidade, sabe que uma classe com bagunça ninguém aproveita. Nem o professor, nem os alunos. Então, uma reunião mediúnica ela tem que ter fundamentalmente disciplina. Por isso, o espírito agressivo, de um modo geral, muitos deles são agressivos, mas essa agressividade é mais num sentido, às vezes, de perturbar e de tumultuar o ambiente. Então, você não pode permitir quebra de disciplina. Mas você tem que ser como o bom professor, tem que saber manter a disciplina sem ser agressivo, sem ser ofensivo e não ofender a personalidade do outro. Você tem que saber efetivamente coordenar a reunião e o processo. Como numa reunião administrativa, tem um sujeito que diz uma coisa que você não gosta. Ele vai lá e diz, vamos supor, a presidente reúne os seus ministros e um ministro diz uma bobagem qualquer lá, ou o outro vai ofender ele. Não, vai dizer, olha, caro colega, não é bem assim e tal, assim, né? Não é muito que alguns deputados fazem, mas digamos assim, então você tem que ter muita diplomacia, muita habilidade, muita empatia, se colocar no lugar do outro. O espírito agressivo, de um modo geral, é uma pessoa, como qualquer um de nós, que somos às vezes agressivos, por quê? Porque nós já fomos agredidos. Nós já fomos ofendidos e estamos com aquilo até aqui, não é? Está na última gota do copinho que vai transbordar. Não é? Então a gente tem que entender que essa agressividade, você tem que manter a disciplina, mas não pode perder a fraternidade. Tinha um colega meu que ele dizia assim, disciplina de um lado, a fraternidade do outro, para a pessoa andar no caminho reto. Se botar só de um lado, só ele sai torto. Se botar só a fraternidade, ele vai só aproveitar. Se botar só disciplina, ele vai ficar com raiva de você. E essa questão da disciplina, ela é muito importante para o médium que está dando comunicação do espírito. Eu nunca me esqueci, uma das primeiras reuniões mediúnicas que eu assisti, eu era ainda adolescente, o nosso pai, que já está desencarnado desde 1988, ele estava na sessão mediúnica e um médium se levanta, ele disse assim, não, fica sentado, entende? O espírito queria falar, reclamar e tal, sentado, o médium. A médium olhou para ele assim, não, sentado, entende? Aí ele falou, sentado. Aí ele falou, pois é, não, fala baixo, entende? Fala baixo, com todo respeito, não, amigo, naturalmente, né? Meu amigo, querido amigo, mas fala baixinho, entende? Aí o médium depois diz assim, mas o espírito não queria falar baixinho, seu Aldo. Ele assim, claro que o espírito, se quiser, ele vem e diz palavrão aqui, entende? Só que o médium, ele é senhor da sua mediunidade, né? Então ele tem que se disciplinar para que haja comunicação, diz assim, eu estou com muita raiva de você, fala baixinho, assim, não respeitosamente, né? Sentado assim, eu tenho vontade de quebrar uma cadeira na sua cabeça, entende? Mas tem que se controlar. Aí o orientador,
Pois é, meu amigo, mas por que você está... Não, amigo nada, não sou seu amigo. Não, mas questão de... Aqui todos são amigos e tudo mais, vamos conversar. Senão não, nem dá de conversar. Aí as pessoas argumentam, não, mas a minha mediunidade não é consciente, é inconsciente. Peraí, se fosse totalmente inconsciente, o espírito não dizia assim que eu quero pegar uma cadeira, ele pegava a cadeira e pum, matava o orientador. Claro, ele pega a cadeira e quebra em cima do indivíduo, matou. Mas por que o médium não faz isso? Porque tem um controle seu da sua educação que não vai deixar o espírito fazer isso, certo? Então, se não pega a cadeira e não quebra a cadeira na cabeça do coordenador, ele também controla-se para não dizer uma palavra inadequada, para não levantar a voz excessivamente, certo? E nem se levantar da cadeira. Então, isso é o que ele falou. Disciplina, disciplina e disciplina. Isso é básico. Né? Aí vem que também, como chegar meia hora tarde, né, e tudo mais. Então a reunião geralmente a gente faz, né, Reinaldo? A gente faz um estudo antes, né? E tem a parte de estudos de uma meia hora, depende de cada grupo, né? Meia hora, 40 minutos, varia. Tem gente que faz 15, 20 minutos. Aí se alguém chegar tarde, chega na parte do estudo, certo? Então sabe que tem tantos minutos que pode perder o ônibus, tal. Depois disso, a porta está fechada, ele volta para casa, não vai entrar no meio da reunião mediúnica atrasado, a não ser que seja naquele período anterior do estudo, que é aquela flexibilidade para alguém atrasar um pouquinho, pode chegar na metade do estudo. Não deve, mas em último caso, aceita-se, né? Então é isso, a questão da disciplina é fundamental, né? Muito bem. Isso implica numa coisa interessante, que é o seguinte: quer passar para o estabelecimento do objetivo da reunião mediúnica. Muitos grupos mediúnicos que se formam não deixam claro, bem estabelecido, qual é o objetivo do trabalho. Reúne médios e pessoas interessadas, não, vamos fazer uma reunião mediúnica e vamos tocando. Não é assim, tem que estabelecer bem claro o objetivo, para que aquela reunião vai ser feita, para que as pessoas saibam exatamente o seu papel, como aquela reunião lá dos empresários, que cada um sabe o que é que vai fazer, o que é que vai discutir, né? O prefeito vai reunir os seus secretários, ele vai saber, cada um vai saber o que é que vai falar. A presidente vai reunir os seus ministros, cada um vai falar o seu assunto específico de cada área. Assim, na reunião mediúnica espírita, cada um sabe qual é o seu papel. Exato. Né? O indivíduo sabe que ele está ali para papel A, papel B, se ele é médio de comunicação, psicofonia, que muitos chamam popularmente de incorporação, né? É médium psicofônico, ou se ele psicografa, se ele escreve, ou se ele tem evidência, ou se ele vai ajudar no atendimento, na doutrinação, né? Ou se ele vai, enquanto não tiver nenhum outro tipo de participação, se ele vai ficar mentalmente falando com aquele que se comunica mentalmente, conversando, tentando ajudar o doutrinador, né? Participar com as suas energias. Né? Vamos então a essa questão seguinte? Vamos. Tem bastante pergunta, né? Vamos lá, já estão prontos aí para ler? Isso. Uma pergunta do Carlos Lopes. De Minas Gerais. Muita gente pensa que reunião mediúnica é só para psicografia. Isso é uma afirmação. Para psicografia. Psicografia? Isso. Bom, ele na realidade está fazendo uma colocação, né? Uma colocação. As reuniões mediúnicas para a psicografia, muita gente pensa assim em função dos trabalhos que o Chico Xavier fez durante muitos anos, que ele recebia a comunicação de espíritos ligados filhos que desencarnaram, à família de pessoas presentes no auditório, né? Primeiro é preciso deixar claro que nem toda reunião mediúnica tem assistência. A assistência pública, você fala. Assistência pública, né? No caso das reuniões de psicografia do Chico Xavier, existia uma assistência pública já, né, mais ou menos estabelecida. Não, as reuniões mediúnicas podem ter várias finalidades. Por exemplo, uma reunião mediúnica de desobsessão... Não pode ter assistência. Né? Normalmente não pode ter assistência. Eventualmente pode ter alguém acompanhando a pessoa
obsidiada se ela for levada numa sessão especial já mais adiantada. Inclusive, até a nossa orientação aqui no ICEF é que a pessoa que está sofrendo da obsessão, ela nunca vem à reunião. Nunca vem à reunião. Essa pessoa vem para uma entrevista, ou um parente faz a entrevista, essa pessoa volta para casa, certo? E nós fazemos a sessão mediúnica em função da necessidade daquela pessoa. Então, o fato da pessoa com obsessão estar presente na reunião é extremamente perigoso, pelo choque que pode haver em contato com os espíritos. A descarga de adrenalina que ela sente é tão grande que pode haver até parada cardíaca, pode haver morte, certo? Imagina só a pessoa num processo de obsessão grave, né? Totalmente perturbada, digamos seja uma senhora, né? Aí chega o espírito e se comunica assim: você vai ver de madrugada, o que eu vou fazer com o seu bebê no berço? A pessoa vai dormir como? Entende? Mesmo que não vai fazer nada, mas acontece que só o fato de dizer isso, ela vai entrar em pânico à noite, né? Então a pessoa com um processo obsessivo não deve estar presente na sessão mediúnica de desobsessão. Ela é feita a pessoa à distância, né? Mas tudo bem, seguimos? Pode haver, então, reuniões mediúnicas com objetivos não muito éticos? Ele já falou, perguntando se, ali naquela relação, se pode haver reuniões mediúnicas com objetivos não muito éticos. Você já falou isso, né? Não, já falou. Isso nós já comentamos. Já falou no começo. De fato, sim. Sim. E quanto à tipologia, já foi falado alguma coisa? A tipologia? Também. Tipologia? Tipologia da... Tem a tipologia, tá. A tipologia seria dos médiuns, no caso, por exemplo. Esses assuntos não éticos seriam como se fosse um trabalho? Eu acho que já foi falado, né? Sobre os trabalhos de magia negra e despachos. Então. Como é que o senhor vê? Hoje ainda existem muitos trabalhos nisso, principalmente se você levar em consideração países não muito desenvolvidos, né? Se você pegar determinados continentes como América Central, a própria interior da América do Sul, nas regiões indígenas, né? No interior da África, né? No interior da Austrália, você vai ter reuniões mediúnicas com pessoas com sensibilidade, mas que usam práticas mais de magia, não sempre magia negra, né? Mas na realidade são práticas de fenômenos mediúnicos sem um conhecimento metodizado, organizado, disciplinado, né? Apenas porque tem pessoas com uma qualidade inata, natural e que dão vazão à comunicação, né? Mas ainda há pessoas que têm formação ética muito baixa, né? Mas tem um conhecimento científico bastante profundo. Aí você vai dizer, isso não existe. Então eu vou perguntar assim, os médicos de Hitler não tinham nenhum conhecimento, nem nenhuma... Tinham conhecimento, faziam experiências humanas, etc., né? Tem gente que ainda faz? Não teve há pouco tempo gente presa aí no Brasil que fazia experiências e não sei. Então tem, né? E tem gente que usa, então, também o processo de sensibilidade extrasensorial para dominar os outros. É muito comum. Principalmente o utilizam para ganhar dinheiro, né? Para explorar os outros, tirar dinheiro das massas, do povo, né? Utilizam as suas qualidades, às vezes paranormais, para explorar os outros, né? Com isso, eles estão assumindo compromissos grandes para outra encarnação, né? Mas tem. Muito bem. Vamos adiante? O que nós temos aí de pergunta? Eu até gostaria de fazer um adendo sobre Sim. isso, Ricardo. É que, de um modo geral, esses médiums que trabalham nesses grupos, eles acabam geralmente com grandes problemas psicológicos.
pessoas que acabam curando problemas psicológicos e desarranjo do sistema orgânico por acúmulo de energia negativa. Certo. Vamos adiante. É desejável algum preparo específico para a reunião mediúnica de caráter espiritualista fraterno? Essa é uma pergunta... Deu de ouvir lá bem a pergunta? Deu, né? Hã? Deu de ouvir bem a pergunta que ela leu? Lá atrás? Não? Lá atrás não conseguiram ver. É desejável algum preparo específico para a reunião mediúnica de caráter espiritualista fraterno? Quais? Ok. É que tem um ar-condicionado fazendo barulheira. Isso, assim, a gente faz uma pergunta, uma comparação, não sei assim. É desejável que alguém se prepare para uma reunião de direção de uma empresa? Todo mundo vai dizer, mas é óbvio. Óbvio, cada um tem que saber o seu assunto, a sua pauta, a sua organizado, tudo direitinho. Então, por uma reunião mediúnica de fundo espiritual fraterno, é desejável que as pessoas estejam bem preparadas. Esse bem preparado não significa que o indivíduo tem um autoconhecimento. Não é esse aspecto. É desejável algum conhecimento, mas é desejável fundamentalmente disciplina, a pessoa estar disciplinada, saber o seu papel, não invadir o papel do outro. Por exemplo, se numa reunião alguém está falando, o outro interrompe e começa a falar, numa reunião administrativa, um interrompe e começa a falar, gera uma confusão. Se um médium está comunicando e o outro recebe da comunicação ao mesmo tempo, já desorganiza todo o processo. Então tem que saber, o médium tem que saber o papel dele, o coordenador tem que saber o papel dele, o doutrinador ou o pessoal de apoio tem que saber o seu papel. Se alguém está tendo uma influenciação muito forte, tem outro médium comunicante, tem alguém com capacidade magnética que pode dar passo, pode ir lá dar um passo para acalmar e neutralizar o processo. Então tem que ter um conhecimento mínimo e uma harmonia muito grande. Então é desejável, sim, é desejável um preparo inicial, as pessoas têm que estar preparadas para a reunião. Eu não vou comer uma feijoada, um churrasco, tomar um monte de cerveja e depois vou para a reunião mediúnica. Eu não tomo um monte de cerveja quando vou para uma reunião administrativa, né? Então, é questão lógica, é questão de disciplina e de harmonia. É desejável, sim, uma série de fatores. A questão moral é simples, a pessoa precisa estar com vontade de ajudar. Fundamentalmente isso. Não, eu vou lá para ajudar a mim e aos outros. Eu me ajudar porque eu preciso me melhorar, eu preciso melhorar a minha situação, né? Mas ajudar aos que vão se comunicar também. Lembra o seguinte, quando ele fala melhorar a minha situação, não é a situação financeira, nada disso. Porque às vezes alguém que está escutando na internet pode entender, né? Claro que isso não é isso, né? Não, vá para a sessão mediúnica para melhorar a minha situação. Não. A sessão mediúnica jamais tem interesse pessoal, né? Se vai comprar, vender ou nada disso. Isso não deve nunca ser tratado numa sessão mediúnica, no sentido de melhorar a minha situação espiritual, né? Que ele quer dizer. Só para ficar claro, né? Obviamente. E a gente sabe que uma pessoa mais equilibrada e mais organizada vai ter como consequência a sua vida material também mais organizada. Automaticamente isso ocorre, né? É automático o processo. Na sequência, vem uma outra interrogação. Qual o objetivo destas reuniões? Qual o sentido? Qual o objetivo principal das reuniões? O caráter, assim. Das reuniões mediúnicas espíritas, no caso. Isso, né? mediúnicas espíritas.
eu não vou dizer que elas têm um único objetivo, tá? Mas o fundamental é ajudar no processo de desenvolvimento e educativo das pessoas. O fundamental, ajudar no processo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento significa tanto no plano material como no plano espiritual. Nos dá mais conhecimento, nos dá mais cultura, mais possibilidade de interrelacionamento, nos abrir os horizontes do conhecimento para o plano espiritual e material dessa vida de interrelações, ajudar as pessoas a minorarem o seu sofrimento, as suas dificuldades, as suas dores, né? A superar isso pelo conhecimento, pelo entendimento do processo, e que, entendendo o processo, conseguir agilizar e melhorar os resultados, né? Diminuir a ganância, o egoísmo das pessoas, ou seja, poder proporcionar um ambiente mais equilibrado para que as pessoas possam ser mais felizes. O objetivo das reuniões mediúnicas, no fundo, o pano de fundo é esse. A gente pegar, abrir a cortina do teatro, você faz muita coisa, mas no fundo é esse. Crescimento espiritual. Há obstáculos ao sucesso de sua realização? Se há obstáculos ao sucesso de sua realização. Se há obstáculos ao sucesso da sua realização. A gente perguntaria para vocês, quando vocês querem fazer uma reunião na família para discutir um assunto sério, tem dificuldade? E como tem, né? E como tem, né? Conversar com os filhos, conversar com o pai, conversar com a mãe, um assunto, briga de namorado, não sei o quê, separação, isso, a situação financeira, quer dizer, tem um monte de obstáculos para a gente, né? Para a reunião mediúnica também tem um monte de obstáculos. Tem gente que fica doente, tem gente que não está psicologicamente bem naquele dia, o trânsito está complicado, tem gente que não se preparou, né? Tem gente que quer ir para a reunião só por curiosidade, para saber se é aquele espírito lá que está perturbando o fulaninho, a fulaninha, eu queria saber o que o cara vai fazer, né? Então tem um monte de obstáculos pessoais e coletivos que dificultam as reuniões. A superação desses obstáculos é o quê? O processo disciplinar. As pessoas têm que se disciplinarem, se organizarem como quem vai para a reunião administrativa. Eu tenho que ir lá com a minha pauta organizadinha, disciplinado, tal, saber o que eu vou fazer. Ter uma postura, né? É deixar o problema lá fora e entender que aquele momento, né? Mas isso é uma maturidade do espírito. Exato. Né? Exato. Chegar na reunião e deixar os seus problemas e saber que naquele momento é um momento de doação. Conseguir superar as próprias dificuldades e isolar alguns dos nossos problemas, deixá-los, né, no momento. Por exemplo, assim, eu estou indo para a reunião, mas eu tive um entreveiro em casa ou no trânsito, né? Eu tenho que saber como me comportar. Por isso que nas reuniões mediúnicas espíritas é feito um preparo preliminar. Você não entra na reunião mediúnica direto para a comunicação, porque você veio de onde? Você veio de casa, da rua, do trabalho, né? Então você não pode ser jogado dentro de uma reunião direto. Você tem que fazer um processo de nivelamento inicial. Então, as reuniões mediúnicas, elas têm, de um modo geral, uma processualística mais ou menos comum, que objetivo isso, o nivelamento primeiro de todo mundo, para equilibrar todo mundo, para depois você entrar no processo propriamente dito de reunião. Exatamente. Que através de uma meditação, através de uma prece, de juntar as energias de todo mundo, alguém vai verbalizando, né? E as pessoas vão mentalmente acompanhando, né? E além daquela fase de estudo que a gente faz sempre antes ali, né? Temos aqui uma pergunta. Mais um pouquinho.
pouquinho alto que lá atrás o barulho não estou escutando. Quais seriam as recomendações sobre objetos, equipamentos e etc? Recomendações sobre objetos, equipamentos. Muita gente pergunta, escuta, eu posso levar um gravador para a reunião? Eu posso levar uma câmera de filmagem para a reunião? Nós falamos que as reuniões mediúnicas podem ter vários objetivos. Então você tem que ver qual é o objetivo da reunião. Eu vou dizer assim, eu disse para vocês que eu participo há 52 anos de reuniões mediúnicas, né? Pois bem, há quase 50 anos atrás nós usávamos gravadores de rolo de fita, aqueles gravadores que para 4 horas de duração gravávamos toda a reunião para ouvirmos depois e estudarmos as comunicações e verificarmos o nosso desempenho de cada um como médium e como atendente, para ver se a gente não estava ferindo aqueles princípios de fraternidade, se não estava querendo dominar, para a gente se organizar e disciplinar melhor. Então tinha como finalidade estudar e fazer. O nosso falecido pai, né, pegar aqueles um gravador desse tamanho, né, botava lá, você apertava a tecla, fazia uma barulheira, plá, plá, com teclas, né? Hoje não, são digitais. Então tem equipamentos que são extremamente úteis para melhorar o desenvolvimento. Claro. Não pode o equipamento ser a figura principal da reunião. Agora eu tenho que filmar aqui, tá? Dá licença, vai lá, interrompe o médico, não, fica aqui bonitinho, eu vou te filmar agora, né? Com uma pose. Não, não é isso. Né? Então, isso aí são coadjuvantes, ou coisas secundárias, mas que ajudam no processo. Isso quanto a equipamentos. Quanto a mobiliário, quanto a ambiente, o que é que a gente recomenda? Simplicidade. O André Luiz é muito parcimonioso nisso no livro Desobsessão, né? É claro que hoje você vai para uma reunião. Imagina você ficar sentado num banco duro de madeira 2 horas. Você vai sair de lá quadrado, né? Não dá. Então, claro que você vai procurar um ambiente mais confortável. Tem dia que está extremamente quente, tem dia que está extremamente frio. Então, essas coisas auxiliam, como lá na reunião administrativa. Você vai procurar um ambiente mais... Não vai poder ter movimento de entra e sai, né? Porque atrapalha. Né? Então, por isso, um ambiente isolado, preparado, né? Que quebra todo o ritmo. Numa reunião administrativa, não fica entrando toda hora um office boy, doutor, aqui chegou a carta para o senhor. Não, não é assim. Né? Então, não é assim, não, o espírito está se comunicando, entra um cara lá, escuta, tem mais outro aqui para atender. Não é isso. Então tem que ser muito organizado, muito disciplinado todo o processo. Precisa de água disponível, porque alguém pode sentir sede, está muito calor, né? Ou o médium pode sentir sede de tanto falar. Então você pode ter água disponível. Então tudo isso é feito com equilíbrio. Bem, a próxima pergunta, algumas coisas já foram ditas agora, mas vamos ver se o senhor quer complementar. Como transcorrem os trabalhos e qual a duração? Tá. O pessoal quer saber, o pessoal do Manjara quer saber como é que funciona, né, uma reunião mediúnica, né? Muito bem, nós estamos aqui na reunião mediúnica, vamos dizer, né? Então tem gente com mediunidade, tem gente que vai fazer o atendimento, tem gente que vai ficar ouvindo e mentalizando, ajudando, ou anotando se quiser fazer anotações, ou cuidando do gravador, ou da filmadora, etc., ou da música de fundo para ajudar, para ficar um ambiente mais tranquilo, né? Cada um tem a sua tarefa. De um modo geral, nós costumamos botar no máximo 12 a 14 pessoas numa reunião mediúnica. Se você fizer uma reunião com muita gente, você sabe que não vai funcionar. Porque ninguém vai conseguir falar todo mundo ao mesmo tempo, não vai dar tempo. Então a reunião mediúnica, de modo geral, se recomenda entre 8 a 14 participantes, de um modo geral. Mas que isso não que não possa, mas não é muito producente, não é muito produtiva. Aí a gente fala, por que não é muito produtiva? Porque imagina, cada cabeça é uma sentença, né? Cada um está pensando uma coisa diferente. Para você nivelar todo mundo é mais difícil.
entendeu? Para você nivelar todo mundo está bem equilibrado, é mais difícil. Então, menos, melhor. Não muito pouco também, porque daí falta energia também. Né? Bom, a duração, de um modo geral, é 1h30, mais ou menos. Tá? Por quê? Fica numa reunião 3 horas, não dá, né? Exato. Isso é uma coisa importante. Isso é 1h30, 2, mais ou menos esse tempo. Isso é muito importante porque existem alguns grupos espiritualistas não espíritas que fazem sessões mediúnicas de noite inteira. Não é raro isso, não é raro. Eu tenho parentes que foram convidados a participar de reuniões, por exemplo, do Daime, né? Eles começam, pelo menos aquele dia, né? Não sei se mudou ainda hoje em dia, mas começava de noite e até 5 horas da manhã. E eram trabalhos mediúnicos, comunicação de espíritos, saída fora do corpo, retorno e tal. Então, aquilo é totalmente, no nosso ponto de vista espírita, totalmente contraindicado. É difícil você manter uma harmonia, um equilíbrio, uma postura, uma concentração, para ter uma confiança no trabalho, na qualidade das comunicações, nas filtragens, entende? Além de 2 horas. Certo? Além de 2 horas. Então, é isso que ele falou mesmo. 1h30, 2. Certo? 1h30, 2. Então, essas sessões assim, que ficam horas e horas, elas não são recomendáveis. Tá? Tanto é que, de um modo geral, nessas reuniões de longa duração, o que são utilizados são processos hipnóticos e processos de, digamos assim, de domínio da massa ou dos presentes através de música, cantoria, chás ou outras coisas, né? Para que as pessoas consigam manter, digamos assim, a chamada concentração. Quer dizer, passa a deixar de ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa natural, espontânea e não forçada. Tem que ser uma coisa equilibrada, disciplinada, não uma coisa forçada. Senão o desgaste das pessoas e dos médiuns é muito grande. Isso tem que tomar muito cuidado com o desgaste dos médiuns. É verdade. Muito bem. Quando vocês quiserem levantar alguma questão, gente, fique à vontade, tá? Vamos adiante. Poderia explicitar um modelo qualquer? Tá. Explicar um modelo de uma reunião espírita mediúnica, né? Então eu vou citar como exemplo um modelo prático de uma reunião mediúnica de atendimento fraterno, ou seja, quase que de desobsessão ou de atendimento de entidades espirituais que se comunicam. Como é que funciona? Bom, a gente tem um objetivo estabelecido primeiro, que é fazer o atendimento dos espíritos que vão se comunicar. E fazer o atendimento, orientação, encaminhamento, processo educativo para que ele possa. Muita gente vai perguntar, mas precisa o espírito se comunicar para aprender? Né? Isso é normal que precise. Por quê? Porque ele está com a vibração ligada mais ao plano material e os médios estão no plano material. Então é questão de sintonia vibratória. Tá? Muito bem. Para que seja feito isso, nós costumamos fazer o quê? Primeiro aquele processo de nivelamento, né? Todo mundo chegou da rua, do trânsito, de casa, do serviço, não sei o que. Então a gente costuma fazer uma leitura, o coordenador abre os trabalhos, né? Veja bem, coordenador, esse negócio de presidente de reunião espírita, não tem aquele negócio de centro do seu fulano, da dona fulana, não tem que ter isso. É o coordenador da reunião, exatamente. O processo é equilibrado. É a reunião do grupo mediúnico, do centro, etc. Tal. Existe o coordenador dos trabalhos que não é presidente de coisa nenhuma. É coordenador dos trabalhos. Tem que saber se colocar nessa posição, o que é muito difícil, porque tem gente que logo se arvora em ser presidente. Bom, então a simplicidade é fundamental, mas com disciplina. Todo mundo tem que saber que ele é ou ela é a coordenadora ou o coordenador,
que ele organiza os trabalhos e tem que providenciar esse disciplinamento, essa organização. Bom, aí o coordenador abre os trabalhos, etc. Pode delegar para alguém fazer a prece de abertura. Então foi feita uma prece de abertura, uma leitura amena, né? Para quê? Para que as pessoas mentalizem uma coisa mais agradável, um ambiente mais... Pode alguém botar uma música de fundo, né? Um barulhinho de água, um passarinho cantando, sei lá, o que for necessário ou mais apropriado para o ambiente. Então, fica aquele ambiente mais tranquilo, tal. Muito bem. Passada essa fase, o que é que nós costumamos fazer? Nós damos pelos médiuns de comunicação a comunicação dos espíritos orientadores. Primeiro, por quê? Porque eles podem ter alguma diretriz para passar sobre a reunião, sobre o que vai acontecer nos trabalhos. Então eles podem passar alguma diretriz, alguma orientação, etc. E vão também passar algumas mensagens de apoio, esclarecimento, de incentivo, que vai ajudar a equilibrar todo o pessoal. Então, depois de feito esse processo todo, de fazer esse nivelamento e fazer a comunicação dos mentores com essa orientação, está pronto o ambiente. Porque o ambiente tem uma aura de energia, uma proteção de energia sobre todo o ambiente, sobre todas as pessoas, que impede qualquer domínio de qualquer espírito agressivo. Porque a aura de fraternidade, quando eles entram no ambiente e são trazidos para o ambiente, ele já sofre como que um banho, uma lavagem inicial fluídica. Então ele já penetra no ambiente e já aquela carga pesada dele já fica fora. Então o processo agressivo dele já chega muito menor. Quando você não faz isso, você vai receber ele direto. Então, aí nós passamos para a fase de atendimento dos espíritos que são trazidos pela espiritualidade, no caso do nosso grupo, para fazer o atendimento. Então aí vem espíritos das mais diversas naturezas, né? Pode vir um extremamente agressivo, pode vir uma criança pequena que desencarnou num acidente, pode vir um político querendo dar discurso, tem de tudo. Indivíduos que não têm muita noção ainda do plano espiritual, ou têm noção, mas estão a fim de perturbar. Então, tem toda essa gama, essa variedade de espíritos que comunicam. Tem gente que vem tentando se comunicar em outras línguas ou não, aí o médium às vezes não tem muita noção, não está entendendo até muito o que está fazendo. Vai depender do médium também, da potencial de cada médium que você tem. Bom, aí é feito nessa segunda fase, então, um atendimento dos espíritos. Quantos a gente faz? De um modo geral, 3 a 4. Por que só 3 ou 4? Porque você tem que fazer um atendimento. Alguém já foi num consultório de psiquiatra ou de psicólogo? Ele não enche de gente na plateia e começa a atender. Não, fala, estou aqui agora. A não ser aquelas sessões conjuntas, Mas ele vai fazer um por um, tal, cada mas mesmo a terapia de grupo fala de cada vez. É uma terapia, um processo educativo, construtivo, reconstrutivo, de entendimento daquele indivíduo. Aí aquele agressivo que eles mencionaram, aquele indivíduo altamente agressivo, eu me lembro que os mentores uma vez deram uma seguinte orientação. Vocês têm que se lembrar que todos esses indivíduos já foram criança. E que quando ele estava como criança, ele tinha todo um processo de expectativas e de desejos positivos. Ele tem lembranças muito boas do período infantil, seja da mãe, de um amiguinho, de um cachorrinho, de um gatinho que ele teve, de um ambiente que... Busquem e tragam isso à tona. Tragam o que ele tem na sua essência de positivo
E não fiquem querendo, entre aspas, doutrinar o espírito. Quem somos nós para doutrinar alguém? Ah, meu irmão, você deve. Deve o quê? Ele vai dizer, deve o quê? Você está me dizendo isso? Você lá fora não é nada disso. Hã? Então você tem que buscar o que existe de positivo, tem que ter empatia, se colocar no lugar dele, respeitar a privacidade dele, saber como lidar com isso que está aí. E o agressivo acaba se tornando, de um modo geral, um grande amigo seu. Acabam vários deles se tornando, inclusive, espíritos que voltam à reunião para ajudar. Se fosse citar casos, seria vários. Né? Então, nós passamos por esse processo, e para não pesar para o médium, porque o médium é como um cálice de cristal, né? Você botar água suja e não lavar depois. Então não dá para receber um espírito, não. Ele vai receber toda essa carga e vai fazer depois um processo de limpeza. Então você não deixa nunca haver na comunicação um excesso de agressividade, você usa disciplina, sabe como lidar com o médium, sabe quando é. Aí alguém vai perguntar, e se ele tiver uma agressividade muito grande? Então você usa um processo suave, hipnótico, de adormecimento, de tranquilização dele. Alguém pega lá a musiquinha de fundo, bota a musiquinha de fundo mais tranquila, tal, né? Ou quem lá está cuidando lá do gravador da música, né? Para ajudar, o pessoal faz uma prece ou mentaliza uma prece e tal. O coordenador ou o chamado, entre aspas, doutrinador, diz, não, o irmão está um pouco cansado, precisa relaxar um pouco, precisa descansar, nós vamos conversar numa outra ocasião, tal, um ambiente mais propício. De modo geral, assim, então esse espírito é adormecido e elevado. Não é simplesmente dominar um indivíduo, porque você fizer isso, você vai conseguir resolver, mas você vai arrumar um problema para você. A fraternidade isso deixar bem acima claro. de tudo, né? Bom, feito esse processo todo, o que é que se faz? Bom, terminou de atender e tal, agora nós vamos fazer a limpeza da sujeira, né? Então nós fazemos uma irradiação, uma prece, uma irradiação no trabalho para neutralizar tudo aquilo que ficou de carga negativa e fazer a limpeza do ambiente, das pessoas que estão ali, dos seus lares, seus ambientes domésticos, né? Para que haja toda uma neutralização, um reequilíbrio do processo, e para aqueles espíritos que não puderam ser atendidos, que vão ser atendidos no plano espiritual. Muito bem, feito isso, nós recebemos novamente os mentores e os orientadores espirituais para fazer uma avaliação da reunião ou colocarem as suas palavras finais com alguma orientação ou o que seja for. Nesse período final, quando chega a determinadas épocas do ano, véspera de Natal, ou de aniversário de alguns presentes, às vezes se comunicam alguns espíritos familiares. Vovó, bisavó. Porque vamos supor que o moço lá esteja de aniversário, esteja numa reunião, né? Então de repente um ancestral dele que já foi falecido e que tem um afeto por ele pode chegar só, fulano, estou satisfeito, você está aqui e tal. Então, a gente nem pergunta o nome e não sabe quem é. Porque nós não entramos nessa privacidade. Ele, provavelmente, pela maneira de falar, vai saber quem é. Nós não. Então, nós respeitamos essa privacidade. Se ele, o espírito comunicante, quiser dizer, vai dizer. Então, aí nós fazemos o encerramento dos trabalhos. Então é mais ou menos esse o modelo que nós usamos há 52 anos de trabalho. Temos tido experiências muito interessantes, né? A última reunião mediúnica comunicou-se uma mulher muçulmana, mas uma mulher muçulmana da idade antiga, antes de Maomé. Na realidade ela era bem muçulmana, né? Ela era árabe, crente de Alá.
Sim. e não muçulmana, anterior à existência de Maomé. Foi muito bonita a comunicação, foi belíssima, sabe? Acho que era uma poetisa árabe. A pergunta lá, tem uma senhora lá que fez uma pergunta lá, pode fazer. Não é tanto uma pergunta, mas assim, eu queria contar uma experiência minha. Há 3 anos atrás eu comecei a escrever em proto-hebraico, sendo que eu nunca estudei. Hebraico? Proto-hebraico. Eu nunca estudei em hebraico, não sabia que era hebraico e nunca tinha participado no lar espírita, assim, de reuniões nenhuma. E assim eu continuei, fiz várias pastas, fui persistente, porque tinha algumas pessoas que falavam que não era para me escrever, que era perigoso. E desde então eu comecei a estudar, consegui fazer algumas traduções e hoje eu estou conseguindo ajudar uma médica na cidade onde moro, né? Com doenças. Eu gosto muito de assim, ajudar pessoas em bairros necessitados. Então eu fui e ajudo, sabe? Só que eu tenho essa necessidade para mim. Eu tenho muitas vidências, assim, digamos, eu fecho meu olho e começo a passar pessoas. Eu estou de férias aqui na casa da minha sobrinha. Eu disse assim para minha irmã, eu fechei meu olho, eu vi o Chico Xavier quando eu era mais novo. Então, sempre ocorrendo isso. Assim, quando é para mim escrever, eu vou na minha salinha, na minha casa, eu tenho, assim, tem aquela aguinha que fica caindo, eu fico quietinha lá, tem meus anjinhos, então daí eu escrevo, e tudo sempre para cá. Daí eu vim na praia, ali foi ontem eu fui com ela da Moçambique, que vem muito assim na minha mente. As coisas, pessoas que eu nunca vi. Então eu ficava assim, tenho livro, comecei a estudar, mas eu não me senti bem assim com aquele pessoal. Que nem vocês falaram, eu acho que tem que ter digamos assim, esse tema. Você está morando agora em Florianópolis? Não, eu moro em Porto União, eu estou essa semana aqui passando férias. Bom. E eu me senti bem em vir aqui, eu acho, sei lá. Então seja bem-vinda, continue estudando bastante e quando tiver algum trabalho desses, é super importante haver uma mentalização com seus mentores espirituais, criar um campo energético de proteção, fazer uma prece bem tranquila, botar uma música suave, né? Para poder ter aquela assistência espiritual. Muito bem, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, seguindo... a última. Vou no horário. Carlos Lopes. Carlos Lopes, Minas Gerais, novamente. Ele coloca assim: qualquer um pode sentir as agressões ou tem que ser médiums de efeitos físicos? Vou traduzir por causa da audição dele, né? Então, é o seguinte, se qualquer pessoa, qualquer médium podem sentir as agressões do espírito, ou só o médium de efeitos físicos que sente uma agressão no espírito. Isso. Mais ou menos isso, isso, né? É isso. Se ele se refere à agressão física, de um modo geral, são médicos de efeitos físicos. Então vejam só, quando ele está dizendo se ele sente fisicamente, por exemplo, ele fica com o rosto vermelho. Eu recebi uma bofetada do espírito, meu rosto está todo vermelho e está roxo. Então isso é um fenômeno de efeitos físicos, ou seja, o médium está doando ectoplasma, o espírito está envolvendo a mão dele com ectoplasma e deu uma bofetada no médium. Então, e no caso, isso é uma reunião em desequilíbrio, não pode acontecer isso, faltou disciplina, estrutura, etc. Mas só para exemplificar, né? Então aí está havendo um fenômeno de efeitos físicos, onde houve realmente uma sensação física direta. Para dar um exemplo bem simples, assim, né? Mas continua, por favor. Mas, por exemplo, nós sabemos que tem várias doenças ou coisas assim que são produzidas por efeito energético ou psicológico nas pessoas. Alguns efeitos
no organismo, na mente, são sentidos por determinados médios, principalmente aqueles que não têm o preparo adequado e o ambiente não tiver o preparo ou a defesa adequada. Tá? Então, por exemplo, assim, há alguns processos até de quase que de licantropização ou de modificação no aspecto físico, um retorcimento de braços e trejeitos ou características, um médium pode inclusive apresentar no caso de espíritos altamente negativos e não muito preparo do médium e do coisa assim. Cabe ao coordenador e ao coisa assim, e o grupo neutralizar todo esse processo para que não haja prejuízo do médium. Porque o médium, veja bem, ele dá ele é o receptor de toda a transmissão do pensamento e das sensações do indivíduo. Quando você diz que transmite as sensações, ele sente muito das suas sensações. Tá? Então você tem que saber, inclusive, como chamar a atenção do médium e voltar a ele ter consciência para que isso não ocorra. Senão você tem um médium que não vai trabalhar muito tempo. Por isso que muitos médiums de efeitos físicos, que fazem cirurgia, etc., costumam ter problemas bastante grandes. Tá? Ok. Eu acho que... Antes de encerrar, sim, fique à vontade. Encerrar, né? O que eu gostaria de dizer para todos é o seguinte: a reunião mediúnica é uma coisa assim, para mim, pessoalmente, a melhor coisa que existe dentro da atividade espírita. Porque você tem a oportunidade de contato com pessoas do planeta inteiro, através dos médiuns encarnados. Quer dizer, eu falei para você de uma moça muçulmana não, árabe, não, lá do antigo região, alguém da Idade Média lá na Europa, um índio brasileiro, um índio americano. Quer dizer, você tem a história da humanidade na sua possibilidade de comunicação em função das eventuais necessidades. Você tem a oportunidade de contato com os seus amigos espirituais, inclusive entes familiares falecidos, que em determinadas épocas podem se comunicar. Né? Você tem a oportunidade de trocar ideias e de aprender filosofias e situações as mais variadas. Então é uma coisa altamente enriquecedora e belíssima. Não existe algo similar, seja pela psicografia, pela comunicação. Né? Fatos, por exemplo, que... vou citar um exemplo aqui. O tsunami, antes de que ocorresse lá na Indonésia, nós tivemos uma menção sobre ele, sem citar onde, porque a espiritualidade já estava observando todo o processo geológico que iria originar o tsunami e sabia que iria ocorrer, porque o movimento lá da placa e do magma, a espiritualidade estava vendo. Então, disse só... E nos mostraram para o médium vidente o acampamento no plano espiritual de enfermagem de milhares de tendas que iriam receber os espíritos que iriam desencarnar. Queriam desencarnar, morrer no tsunami. Foram quase 300 mil pessoas, 200 e poucas mil, né, que faleceram lá no tsunami da Indonésia, né, não aquele do Japão, o outro antes, né. Quer dizer, então você de repente ter informações, você tem que saber organizar e disciplinar. Você não sabia o que era nem onde ocorreria, mas saberia que iria acontecer alguma coisa na humanidade que a espiritualidade já estava prevendo, né? E não vai acontecer, porque é um fenômeno natural. Né? Estava vendo, alguém estava prevendo, como alguém está vendo um furacão vai passar em cima de um lugar, ele vai dizer, não, o furacão vai passar lá, vai saber que um monte de coisa vai acontecer, mas ele não tem como desviar o furacão.
né? A meteorologia faz isso, ela identifica e diz que daqui a 24 horas vai passar um tufão em tal lugar, né? Então a espiritualidade estava vendo que o processo geológico queria ocorrer isso e, né, uns dias depois nós soubemos, né, assim, deve ser aquilo que a gente viu. Então é uma coisa belíssima, não tem? Belíssima e de altíssima responsabilidade. É isso. Pois é. Então, realmente a doutrina espírita nos proporciona esse contato com a espiritualidade, esse aprendizado constante, né? Esse crescimento espiritual, e nós somos muito felizes, né, de termos essa oportunidade de distribuirmos essas informações, de oferecer gratuitamente esses cursos todos que tem aqui no ICEF. Começa em março, tem relação ali, né, os cursos sobre mediunidade, etc. Geralmente, na conclusão desses cursos, acaba se estruturando novos grupos, tá? E estão todos convidados a estudar, a conhecer, sem compromissos. Estudar, não há compromisso, estudar, apenas estudar, conhecer, né? Então, amigos, nós vamos encerrando a nossa reunião, agradecendo ao meu irmão preferido aqui, né? Que é o único, né? Nós vamos agradecer então à equipe espiritual aqui presente, né? Aos queridos companheiros que nos intuíram, nos apoiaram. Vamos construir nesse momento, né? Flores espirituais. Vamos cada um de nós imaginar belíssimas flores, né? Hortênsias, amor perfeito, rosas, cravos, prímulas, enfim, o que nós quisermos pensar, construirmos ideoplasticamente essas flores, porque elas são formadas com as nossas energias, juntarmos todas elas num belíssimo buquê, né? Irradiarmos com o nosso pensamento, com o nosso amor esse buquê de flores e enviar para os lares de todos aqueles que estão nos ouvindo e para os lares também nossos que possam receber essas energias. Uma boa noite a todos, muito obrigado.